Lá no interior onde a gente morava, quase na divisa com outro estado, a vida era bem simples. Nossa casa ficava num sítio afastado, daqueles que só chegava por estrada de terra. Meu pai criava uns animais lá no fundo do quintal. Ele tinha umas galinhas, umas cabras e principalmente uns porcos que eram o orgulho dele. A gente vivia do que plantava e criava, igual quase todo mundo naquele fim de mundo. Lembro bem daquele ano em que uma das porcas teve uma ninhada grande. Nasceram 7 filhotes, e 6 deles pareciam normais, mas tinha um que era diferente. Não sei explicar direito, mas os olhos dele não eram de bicho. Eram olhos claros, meio azulados, que pareciam te seguir quando você passava perto do chiqueiro. No interior, a gente conhece os animais, sabe como eles são, e aquilo ali não era normal. E não era só eu que achava isso estranho. Meu tio veio visitar a gente montado a cavalo depois de uma viagem de quase meio-dia, e quando viu o porco, fez o sinal da cruz e falou para o meu pai se livrar dele. Isso aí não é coisa boa, ele disse. Mas meu pai não quis nem saber. Teimoso que só, igual todo homem do interior. É só um porco diferente, ele dizia, e vai dar mais carne que os outros. O bicho cresceu rápido, mais rápido que os irmãos. E daí teve uma coisa que me deixava com medo. Ele não agia como os outros porcos. Ficava olhando fixo para casa, principalmente quando a gente estava comendo. Os outros corriam quando a gente chegava perto, mas esse aí vinha para o lado da cerca, como se quisesse alguma coisa. Uma vez até achei que ia pular a cerca, de tanto que ficou empurrando com o focinho. Falei com meu pai sobre isso, e ele só riu da minha cara. Tá assistindo muita televisão, menino. Lá no interior, quando alguém tem medo de alguma coisa assim, o povo costuma dizer que é bobagem, coisa da cabeça. Aí veio aquela época em que meu pai teve uns sonhos estranhos. Não contou direito no começo, mas minha mãe falou que ele acordava suando no meio da noite. Depois de um tempo, ele contou pra gente. Disse que sonhava com um menino magro, todo sujo, preso dentro do chiqueiro. No sonho, o menino chamava ele pelo nome e pedia chorando: "Me tira daqui, me deixa ir embora." O mais estranho é que meu pai disse que o menino tinha os mesmos olhos do porco, aqueles olhos azuis que não pareciam de bicho. Mesmo com esses sonhos, meu pai continuou tratando o porco normalmente, até que chegou um domingo em que ele decidiu que era hora de matar o bicho para uma festa que a gente ia fazer. No interior, toda reunião de família tem que ter carne, né? Lembro que nesse dia o tempo fechou de repente. Tava sol e depois ficou um céu escuro, daquele jeito que acontece quando vai chover forte. O porco também estava agitado, correndo de um lado para o outro no chiqueiro. Quando meu pai e meu tio foram pegar ele, o bicho deu um grito tão alto que parecia gente, juro. Eu estava longe, dentro de casa, mas ouvi aquilo e gelei. A carne foi servida no almoço de domingo. Tinha bastante gente, primos, vizinhos que vieram a cavalo ou de carroça, alguns até de carro, quem morava mais na vila. Todo mundo comeu, menos eu. Não consegui. Tinha algo errado com aquela carne. Não era o cheiro nem a aparência, era uma sensação ruim mesmo. Meu pai comeu mais que todo mundo, como se quisesse provar alguma coisa. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, começou a tempestade mais forte que já vi na vida. Era raio atrás de raio, e a chuva não parava nunca. Normal no interior, mas tinha algo diferente nessa. Foi nessa noite que ouvimos pela primeira vez. Eram passos pesados no quintal, bem na direção do chiqueiro vazio. Meu pai achou que era algum bicho que tinha fugido, então pegou a lanterna e foi ver. Voltou branco, com a lanterna quebrada. Disse que não tinha nada lá fora, mas que tinha ouvido um ronco baixo bem perto dele, como se alguém estivesse respirando no seu pescoço. No escuro do interior, qualquer barulho parece maior, mais assustador. Só que não parou. Toda noite, sempre depois da meia-noite, os passos voltavam. Às vezes vinham até a varanda e a gente ouvia aquele ronco estranho, como se alguma coisa tivesse fome.
Meu pai colocou uma tábua na janela do meu quarto porque uma noite eu vi 2 olhos azuis me olhando pela fresta. Não eram olhos de bicho nem de gente. Eram aqueles mesmos olhos, só que agora brilhavam no escuro. Uma semana depois, o meu pai acordou gritando de madrugada. Todo molhado de suor, disse que tinha sonhado de novo com um menino, só que dessa vez ele não estava mais no chiqueiro. Estava sentado na mesa da cozinha, com a barriga aberta, olhando para o meu pai e dizendo: "Agora você está cheio de mim por dentro." No outro dia, meu pai começou a passar mal. Dizia que sentia algo se mexendo na barriga dele. Levamos ele na cidade, para o único médico que atendia aquela região toda. O doutor não achou nada, falou que era gastrite, deu um remédio e pronto. A gente acabou se mudando daquele sítio 1 mês depois. Fomos para a cidade pequena mais próxima. Não aguentava mais. Mas mesmo no apartamento, que era bem diferente das casas largas do interior, de vez em quando eu acordo de madrugada com a sensação de que tem algo pesado andando pelo corredor. E quando abro os olhos, por 1 segundo, tenho certeza que vejo 2 olhos azuis me observando no escuro e ouço aquele mesmo ronco baixo, como se ainda estivesse com fome. Nossa mãe sempre falou que aquele sítio lá no interior era mais que um pedaço de terra. Ficava bem longe da cidade, quase 2 horas de estrada de chão, num lugar que nem sinal de celular pegava direito. Era o lugar onde a família tinha raiz, onde os avós dela construíram tudo do zero. Ela amava cada canto daquele terreno, cada árvore que o vô tinha plantado. As pessoas do interior são assim, né? Têm uma ligação forte com a terra. Antes de morrer, ela fez a gente jurar que nunca ia vender o sítio, que sempre ia manter na família. Foi o último pedido dela. No dia do velório, no pequeno cemitério da vila mais próxima, eu, meu irmão mais velho Antônio e meus 2 irmãos mais novos, juramos em cima do caixão dela que ia ser assim. A gente ia manter o sítio, cuidar da terra, respeitar a memória dela. Era uma promessa sagrada. Por quase 2 anos, a gente manteve o combinado. Mas aí a vida na cidade ficou cara. O Antônio perdeu o emprego, eu estava com dívida no banco e os meninos ainda estudavam. O sítio ficava mais abandonado a cada mês, só com seu Zé, um velho capataz, olhando de vez em quando. Foi o Antônio que veio com a ideia primeiro. A mãe já se foi, ela não vai saber. No interior, esse tipo de promessa é coisa séria, mas na cidade grande a gente acaba esquecendo. Confesso que no começo briguei com ele, falei que promessa era promessa. Mas quando apareceu um comprador oferecendo um valor bom, a gente acabou cedendo. Assinamos o contrato numa terça-feira, lá na cidade. O dinheiro caiu na conta na quinta. A gente nem comemorou direito. Cada um já tinha planos para o que ia fazer com a sua parte. Nessa mesma noite, começou um vento estranho. Até na cidade, a 1 hora do sítio, dava para sentir que o tempo tinha virado. Não era época de tempestade, mas o céu escureceu de repente, e o vento veio tão forte que parecia que ia arrancar as janelas. O Antônio estava dormindo no sítio, cuidando das últimas coisas antes de entregar. Ele me ligou umas 11 da noite, desesperado, falando que o telhado da casa tinha voado. Não só umas telhas, o telhado inteiro. Disse que nunca tinha visto um vento daquele jeito, que parecia que tinha alguém gritando no meio da ventania. No interior, o povo é supersticioso com essas coisas. Falei para ele se acalmar, que isso acontecia e que na manhã seguinte a gente resolvia. Só que aí, ele me ligou de novo umas 5 da manhã, a voz tremendo. "Os porcos estão tudo morto", ele falou. "Alguém matou todos eles." Achei que era brincadeira, mas ele estava realmente assustado. Saí de casa e fui direto para o sítio, pegando a estrada de terra que serpenteava entre morros e pastos. Quando cheguei lá, vi o estrago. O telhado não tinha só voado, parecia que alguém tinha arrancado ele com raiva. Pedaços da madeira do forro tinham sido jogados longe, espalhados pelo terreno. E os porcos. Meu Deus,
Estavam todos mortos, mas o pior é que tinham arrancado os olhos de todos eles. Não era coisa de animal selvagem. Era coisa feita com propósito, como se alguém quisesse mandar um recado. O Antônio estava transtornado, falando que tinha ouvido a voz da mãe chorando a noite toda. Dizem que no interior, quando alguém quebra uma promessa, os mortos ficam inquietos. Achei que era a cabeça dele pregando peça, o cara sempre foi meio supersticioso. Chamei os outros irmãos e a gente passou o dia tentando arrumar o que dava. O novo dono ia receber o sítio na segunda-feira seguinte. Então, a gente precisava pelo menos limpar aquela bagunça. No fim da tarde, o Antônio disse que ia checar a cerca dos fundos, que dava para o mato. Lá no interior, quando escurece, escurece mesmo. Não tem luz de poste, não tem nada. Ele pegou uma lanterna porque já estava escurecendo e foi. Passou 1 hora, 2 horas e nada dele voltar. A gente começou a ficar preocupado, chamando por ele, mas só o eco respondia, batendo nos morros ao redor. Aí decidimos ir atrás. Pegamos lanternas e entramos no mato. Foi o Paulo, meu irmão mais novo, que achou o boné do Antônio perto da gruta. Aquela gruta que a mãe nunca deixava a gente entrar quando era criança. No interior, todo lugar tem suas histórias, seus mistérios. O boné estava encharcado de sangue, mas não tinha corpo, não tinha rastro, não tinha mais nada. Só o boné e um cheiro estranho, como de terra molhada e alguma coisa podre. A polícia veio, só 2 policiais da cidade pequena mais próxima fizeram busca por 3 dias e nada do Antônio. Eles falaram que podia ser ataque de animal, mas ninguém acreditou muito nisso. O delegado até perguntou se a gente tinha inimigos, se o Antônio devia dinheiro para alguém. Mas não era nada disso. A gente cancelou a venda, é claro. O comprador até ameaçou o processo, mas quando soube da história toda, desistiu. Disse que não queria problema. Faz 2 semanas que isso aconteceu e eu não consigo mais dormir direito. Toda noite sonho com a mãe. No sonho, ela está sentada na varanda daquela casa velha do interior, olhando para o horizonte com aquele olhar triste que ela tinha quando a gente fazia algo errado. Ela não fala nada, só fica olhando, esperando. Acho que ela vai continuar esperando até a gente consertar o erro. Eu voltei para o sítio ontem, sozinho, não sei direito por quê. Acho que queria pedir perdão, dizer que a gente não vai mais vender. Lá no interior, as pessoas acreditam que os mortos escutam a gente. Quando entrei na casa, juro que ouvi passos no quarto da mãe e a cadeira de balanço estava se mexendo sozinha. No chão tinha pegadas molhadas que iam da cozinha até o quarto, mas não tinham marca de sapato. Eram pegadas de pés descalços, pequenos, como os da mãe. Não contei isso para os meus irmãos ainda. Eles já estão assustados demais. Mas sei que a gente tem que fazer algo. A promessa que a gente quebrou precisa ser consertada e acho que só vai ter paz quando isso acontecer. Só não sei se o Antônio vai voltar ou se ele já está com a mãe agora, nos esperando do outro lado. No interior, as pessoas respeitam promessas, respeitam a terra, respeitam os mortos. A gente esqueceu disso quando foi para a cidade. E agora está pagando o preço. A cadeira de balanço da minha avó ficava na varanda há tanto tempo que parecia fazer parte da casa, igual uma parede ou uma janela. Era uma cadeira antiga, de madeira escura, com umas almofadas vermelhas que ela mesma tinha feito. Lá no interior, onde a gente vivia, essas cadeiras são comuns em quase toda a casa. O nosso povoado era tão pequeno que nem nome direito tinha. Era conhecido como a Curva do Rio, porque ficava numa dobra do rio que cortava a região. A avó sentava naquela cadeira toda tarde para tomar café e olhar a rua de terra, para ver quem passava, para reclamar do calor ou da chuva. Ela tossia muito nos últimos tempos, fazia uns barulhos estranhos, meio grunhidos, quando o ar não entrava direito. No interior, a gente não tem muito recurso de saúde, sabe? O médico vinha 1 vez por mês, quando vinha. Quando ela morreu, ninguém quis tirar a cadeira dali.
Meu pai falou que ia ficar de lembrança e minha mãe não discordou. Lá no interior, essas memórias são importantes. É o jeito da gente manter os que se foram ainda presentes. Acho que nenhum de nós estava pronto para aceitar que ela tinha ido embora de verdade. Então a cadeira continuou lá, no mesmo canto da varanda, virada para o mesmo lado que ela gostava, de frente para a estrada de terra que levava à cidade. Notei pela primeira vez numa segunda-feira. Cheguei tarde do trabalho na roça e a casa estava quieta. Todo mundo já dormindo. A única luz era do lampião que meu pai sempre deixava aceso na varanda. Quando fui fechar a porta da frente, vi que a cadeira estava se mexendo bem devagar. Pensei que fosse o vento, mas a noite estava parada, sem nenhuma brisa. No interior, noites assim são comuns no verão. Parei o movimento com a mão e entrei. Achei que era impressão minha ou algum bicho que tinha esbarrado. Na noite seguinte, de novo, a cadeira balançando sozinha. Dessa vez fui até lá e fiquei olhando. Não tinha explicação. O movimento era suave, como se alguém bem leve estivesse sentado ali, se balançando sem pressa. Senti um arrepio subindo pela espinha e entrei rápido, trancando a porta. Lá em casa, a gente não costumava trancar porta. É coisa rara no interior, onde todo mundo se conhece. Mas naquela noite eu tranquei. Falei com meu pai sobre isso no outro dia, enquanto a gente capinava o quintal, e ele deu risada. É a avó que não quer ir embora, brincou ele. No interior, as pessoas têm um jeito diferente de lidar com essas coisas, sabe? Aceitam melhor. Mas não era brincadeira. Porque naquela mesma noite, quando ele foi levar o lixo para fora, também viu. E não foi só o balanço. Ele jurou que ouviu aquele mesmo barulho, aquele grunhido que ela fazia quando tossia. Voltou para dentro pálido. A gente até pensou em tirar a cadeira dali, mas isso parecia pior de alguma forma. Como se fosse desrespeitar ela, sabe? No interior, a gente respeita muito os mais velhos, mesmo depois que eles se vão. Então deixamos, e aos poucos todo mundo lá em casa foi se acostumando com a ideia de que a cadeira se balançava sozinha toda noite. Era assustador, mas também era reconfortante de um jeito estranho, como se ela ainda estivesse ali, cuidando da casa. Aí teve um dia em que meu filho, que tem 4 anos, estava brincando na varanda. As crianças no interior brincam muito ao ar livre, com o que encontram pela frente. Pauzinhos, pedras, o que for. A cadeira estava parada naquele momento. Ele é pequeno, mas fala tudo certinho, e eu sempre tento prestar atenção nas coisas que ele diz. Eu estava varrendo ali perto quando, de repente, ele parou de brincar e ficou olhando fixo para a cadeira. Depois, olhou para mim com aqueles olhos grandes e falou: "Vovó falou que vai levar você logo, logo, papai." Senti meu sangue gelando. No interior tem essa crença de que criança pequena consegue ver coisas que adulto não vê. Perguntei como assim, o que mais a vovó tinha falado, mas ele só voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. Crianças são assim mesmo, né? Num minuto falam algo que te deixa de cabelo em pé, no outro tão brincando tranquilas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei no sofá da sala, com a luz do lampião acesa, olhando para a porta da varanda. Lá no interior, quando acaba a luz, e acaba muito, a gente usa lamparina ou lampião mesmo. A cadeira começou a se balançar lá pelas 11 da noite. Era o mesmo ritmo de sempre, lento. Mas quando eu me levantei e cheguei mais perto da porta, o ritmo mudou. Ficou mais rápido, como se quem estivesse sentado ali tivesse percebido minha presença e estivesse empolgado. Não abri a porta. Fiquei olhando pelo vidro, com o coração quase saindo pela boca. Foi aí que notei. A cadeira não estava só balançando mais rápido, estava se virando aos poucos na minha direção, como se alguém estivesse ajeitando a posição para me ver melhor. Lá no interior, as histórias de assombração são comuns. Mas quando acontece com a gente, é outra coisa. Quando a cadeira finalmente parou de se mexer, estava apontada direto para a porta onde eu estava. E mesmo sem ver nada ali, eu sabia que tinha alguém me olhando.
Dava para sentir o peso daquele olhar. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Acordei minha esposa, contei tudo para ela. Ela tentou me acalmar, disse que era só o nervoso, que eu estava impressionado com o que o menino tinha falado mais cedo. Talvez ela tivesse razão. No interior, a gente acaba acreditando em muita coisa. Concordei em tentar dormir. Mas aí, bem quando eu estava quase pegando no sono, ouvi aquele som, o grunhido. Só que dessa vez, não vinha da varanda. Vinha de dentro do quarto, bem perto da nossa cama. Abri os olhos no escuro e senti um peso afundando o colchão, bem do meu lado da cama, como se alguém tivesse sentado ali. No interior, a gente aprende desde cedo que tem coisas entre o céu e a terra que a gente não entende direito. Não me mexi, não falei nada, só fiquei deitado, de olhos arregalados no escuro, sentindo um toque gelado passar de leve pelo meu rosto. E bem baixinho, quase um sussurro, uma voz rouca, igual a da minha avó. Tá na hora de vir comigo, meu filho. Era uma noite de chuva forte lá no interior, daquelas que parecem que não vão acabar nunca. A gente fica isolado mesmo, porque as estradas viram lamaçal e ninguém consegue passar. Minha casa ficava afastada da vila, uns 4 quilômetros de distância pela estrada de terra. Eu estava sozinho, assistindo televisão numa dessas TVs antigas que mal pegava canal, e tentando não pensar muito na minha esposa que tinha falecido faz uns meses, num acidente na estrada que liga nossa região à cidade grande. A casa ficava meio afastada, com um matagal nos fundos, desses matos fechados que tem no interior, com árvores altas e cipós por todo lado. Era sempre mais difícil ficar lá quando chovia dessa forma. Os barulhos da mata aumentavam, os galhos batiam nas janelas, e eu sempre ficava com a sensação de que tinha alguém lá fora. No interior, a gente aprende a conviver com esses medos, mas isso não significa que eles desaparecem. Devia ser umas 11 da noite quando escutei. No começo achei que era só o vento, ou talvez algum bicho. No interior tem muito bicho que faz barulho estranho de noite. Mas não, era um choro de criança. Um choro de bebê recém-nascido, fraquinho, mas dava para ouvir mesmo com o barulho da chuva. Pensei que podia ser a TV, mas já tinha desligado. O som vinha de fora, lá do matagal. Fiquei paralisado por um tempo. Quem deixaria um bebê no meio do mato numa noite de chuva? Será que alguém tinha abandonado? Ou será que era alguma mulher que teve o filho ali mesmo e precisava de ajuda? Pensei em chamar alguém, mas o vizinho mais próximo morava a uns 2 quilômetros. E com aquela chuva, até chegar lá... No interior a gente se vira como pode, sabe? Não, eu precisava ver o que era. Peguei uma lanterna, vesti um casaco de chuva gasto e saí. A chuva batia forte no meu rosto enquanto eu caminhava em direção ao mato. Lá no interior as chuvas são assim mesmo, fortes, que parecem querer arrancar tudo do chão. O choro continuava, parecia até que estava ficando mais alto à medida que eu me aproximava. Entrei na mata seguindo o som. A lanterna não ajudava muito porque a chuva ofuscava o facho de luz, mas eu fui seguindo o choro, desviando de galhos e tropeçando em raízes. Depois de uns 10 minutos andando, cheguei numa parte mais aberta. A chuva diminuiu um pouco e no facho da lanterna vi algo no chão. Era um cesto, tipo aqueles que as pessoas do interior usam para colocar mandioca e outras coisas da roça. Em cima dele tinha um pano branco, meio molhado pela chuva. E o choro vinha dali de dentro. Fui me aproximando devagar. Por um lado, queria correr e ver logo se era mesmo um bebê, se estava bem. Por outro, tinha algo esquisito naquela situação toda. Por que um bebê estaria ali, justo numa noite dessas, justo no mato atrás da minha casa? No interior, a gente aprende desde cedo que nem tudo é o que parece. Cheguei perto do cesto e me ajoelhei. O choro parou de repente, como se o que quer que estivesse ali tivesse percebido minha presença. Hesitei por um segundo, mas aí pensei,
E se for mesmo uma criança? Não posso deixar ela aqui. Estiquei a mão e puxei o pano branco. Não era um bebê. Pelo menos não um bebê humano. Era uma coisa pequena, encolhida, com a pele toda enrugada, cinzenta, que nem couro velho. No interior, a gente conta histórias de seres da mata. O saci, o curupira, a caipora. Mas aquilo não se parecia com nenhum deles. Tinha os braços fininhos e compridos demais para o tamanho do corpo, com dedos longos terminando em unhas que pareciam garras. E estava todo encolhido, como se estivesse com muito frio, tremendo. Devia ter gritado, corrido, feito qualquer coisa, mas fiquei ali, paralisado, olhando aquela coisa. Foi quando ele levantou a cabeça. Não tinha cabelo, só uma pele esticada sobre um crânio que parecia grande demais. E os olhos eram grandes, pretos, sem nenhum branco em volta. Nunca tinha visto nada parecido em todos os anos que vivi naquele interior. Aí ele abriu a boca. Uma boca pequena, mas com dentes pontudos demais, e falou meu nome. Não foi um grito nem um sussurro. Foi uma voz normal, clara, como a de uma pessoa adulta. Ele sabia meu nome. Nesse momento, senti algo se mexendo à minha direita. Virei a cabeça e apontei a lanterna. E lá estava ela, minha esposa, ou algo que parecia muito com ela. Estava parada entre duas árvores, com o mesmo vestido florido que ela usava quando aconteceu o acidente. Só que o vestido agora estava sujo de terra e rasgado em alguns lugares. E ela sorria, um sorriso grande demais para o rosto dela, mostrando dentes que pareciam mais afiados do que eu lembrava. Os braços dela estavam dobrados como se estivesse carregando algo, e tinham manchas escuras neles. Sangue escorrendo pelos cotovelos, pingando no chão da mata. Ele é nosso, ela disse, com uma voz que era e não era a dela ao mesmo tempo. Você prometeu que teríamos um filho. Deixei a lanterna cair. Não lembro direito o que aconteceu depois. Só sei que corri, tropecei várias vezes, me ralei todo, mas não parei até chegar em casa. No interior, quando a gente corre de medo, corre mesmo, não olha para trás. Tranquei todas as portas e janelas e fiquei encolhido num canto da sala até amanhecer. De manhã, quando a chuva finalmente parou, criei coragem e fui até a beira do mato. Não entrei, só olhei de longe. Não tinha cesto nenhum, não tinha pano branco, não tinha nada, como se tudo tivesse sido um pesadelo. Lá no interior, a gente sabe separar o que é real do que não é. Mas aquilo ali, aquilo eu sei que aconteceu. Quase me convenci disso até notar, perto da entrada da mata, pegadas pequenas na lama. Pegadas que não eram de animal, nem de gente grande. E junto delas, outras pegadas de pés descalços de adulto. No interior, a gente aprende a ler esse tipo de sinal. Coloquei a casa à venda no mesmo dia. Estou morando na cidade agora, num apartamento pequeno. Mas às vezes, quando chove forte, acho que ouço um choro de bebê vindo de algum lugar. E sinto como se alguém estivesse me observando pela janela, mesmo estando no quinto andar. No interior, dizem que algumas coisas seguem a gente, não importa para onde vá. Meu tio Paulo sempre foi o mais ganancioso da família. Desde pequeno eu via como ele olhava para tudo que o meu tio Carlos tinha. Os dois cresceram lá no interior, numa cidadezinha tão pequena que nem asfalto tinha. A estrada que levava até o sítio deles virava um lamaçal quando chovia. E às vezes a gente ficava dias sem conseguir sair de casa. Os dois eram bem diferentes. O tio Carlos era trabalhador, honesto, levantava cedo e dormia tarde, cuidando daquele sítio que herdou do meu avô. Já o tio Paulo, bom, ele preferia o caminho mais fácil para tudo. Passava mais tempo na cidade, gastando o pouco que ganhava em jogo e bebida. Ele sempre falava que um dia ia ter um pedaço de terra igual ao do irmão, mas nunca juntou dinheiro para isso.
Meu tio Carlos ficou doente de repente. Começou com umas dores de estômago que foram piorando. O médico da cidade deu uns remédios, mas não adiantava. No interior é assim, né? Quando a pessoa fica doente de verdade, fica difícil. Só tem um posto de saúde pequeno, sem recurso nenhum. E aí o tio Paulo apareceu dizendo que ia cuidar do irmão. Todo mundo achou estranho. Ele nunca foi de ajudar ninguém. Mas ele insistiu. Disse que era o mínimo que podia fazer pelo irmão mais velho. Passou a morar no sítio, preparar a comida do tio Carlos, dar os remédios. Em menos de um mês, o tio Carlos piorou muito e acabou morrendo. O médico falou que foi falência dos órgãos, coisa natural da doença. Mas ninguém engoliu essa história. O jeito que o tio Paulo olhava para o corpo no velório, sem uma lágrima, só esperando o padre terminar para poder voltar para o sítio que agora era dele. Todo mundo cochichava pelos cantos. Foi ele, a voz corria baixinho entre os vizinhos. Ele envenenou o coitado. No interior, as notícias correm rápido. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Mas ninguém tinha prova, ninguém viu nada. E aí, o caso morreu junto com o tio Carlos. Meu pai cortou relações com o tio Paulo depois disso. Dizia que não conseguia olhar para a cara dele sem lembrar do irmão morto. Eu também evitava, mas de vez em quando passava perto do sítio e via ele lá, trabalhando na terra, plantando, colhendo, como se nada tivesse acontecido. Às vezes ele até cantava enquanto mexia na mesma terra onde o irmão tinha trabalhado a vida toda. Parecia feliz, realizado. Lá no interior, quem tem terra tem poder. Sabe como é. Aí vieram as histórias. Primeiro foi Dona Maria, a vizinha mais próxima, que contou que o tio Paulo tinha ido na casa dela pedir uns remédios para dor de cabeça. Mas não era só isso. Ele estava reclamando que tinha coisas estranhas acontecendo no sítio. Dizia que às vezes acordava de madrugada e via uma sombra parada na varanda, olhando para dentro. Uma sombra que parecia muito com o irmão dele. No interior, essas histórias de assombração são comuns. Todo mundo tem uma para contar. Depois foi seu Joaquim, que encontrou o tio Paulo na venda do povoado. A venda é o ponto de encontro no interior, onde o povo se reúne para conversar, saber das novidades. Seu Joaquim disse que ele estava diferente, nervoso. Falou que estava tendo problemas com a visão. Via coisas embaçadas, vultos pelos cantos. O médico não achava nada de errado com os olhos dele, mas ele jurava que estava ficando cego aos poucos. Mas o pior, contou seu Joaquim, é que ele disse que mesmo com a vista falhando, ele continua vendo o irmão, sempre parado, olhando para ele. Um dia, meu pai decidiu que era hora de fazer as pazes. Disse que, seja lá o que o tio Paulo tenha feito, ainda era irmão do pai dele. Foi até o sítio numa manhã de domingo. No interior, domingo é dia de visita, de almoço em família. Voltou pálido. Disse que o tio Paulo estava lá, sentado na mesa da cozinha, olhando fixo para a parede. Tinha emagrecido muito, e os olhos estavam diferentes. Brancos, leitosos, como se tivesse catarata. Mas ele jurava que enxergava perfeitamente. Eu vejo ele, mano, ele disse pro meu pai. Tá ali na varanda me olhando, o Carlos não me deixa em paz. Ninguém mais viu o tio Paulo depois daquela visita. Ele simplesmente sumiu. Alguns acharam que ele tinha fugido, cansado de ser acusado pelos cochichos, ou talvez assustado demais com o que quer que estivesse vendo. Outros disseram que ele tinha vendido o sítio e ido embora da região. Mas o sítio continuava lá, as plantações começando a morrer sem ninguém para cuidar. No interior, terra abandonada é coisa triste de se ver. Foi um cachorro que achou o corpo, umas 3 semanas depois. O animal apareceu no bar da estrada, carregando um pedaço de pano na boca. O dono reconheceu como parte da camisa que o tio Paulo usava sempre. Chamaram a polícia, que foi até o sítio com cachorros, e acharam ele. Estava enterrado bem no quintal, perto do poço. Justamente onde, segundo meu pai, o tio Paulo costumava preparar o remédio que dava para o irmão. O corpo já estava em decomposição, mas dava para ver que ele não tinha marcas de violência.
Não tinha sido atacado por ninguém. E o mais estranho, a boca dele, mesmo depois de tanto tempo, ainda estava cheia de terra, como se alguém tivesse forçado ele a engolir a mesma terra onde ele tinha envenenado o irmão. E as mãos? As mãos estavam juntas, na frente do peito, em posição de prece, como se nos últimos momentos ele tivesse pedido perdão. Lá no interior tem um ditado que diz que a terra cobra o que é dela. Parece que é verdade mesmo. Ninguém quis o sítio depois disso. Meu pai e os primos tinham direito por serem parentes, mas nenhum quis botar os pés lá. No interior, quando um lugar fica marcado por uma história ruim, o povo evita. Ficou abandonado por anos. As pessoas que passavam por perto diziam que à noite dava para ver duas sombras paradas na varanda, uma olhando para a outra, como se ainda tivessem contas a acertar. Cresci numa vila pequena do interior, dessas que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Tinha umas 30 casas espalhadas, uma venda que servia de tudo, de remédio à cachaça, uma igrejinha de madeira e muita poeira no verão. A única estrada que ligava a gente à cidade grande era de terra batida, e no tempo de chuva ficava intransitável. A casa do seu antenor ficava um pouco afastada das outras, quase na beirada da mata. No interior, quem mora perto da mata sempre tem fama de esquisito, e com ele não era diferente. Ele morava sozinho com a filha dele, a Mariazinha, uma menina magrinha de uns 9 anos. A mãe dela tinha ido embora fazia tempo. Uns diziam que fugiu com outro homem. Outros falavam que seu antenor tinha dado fim nela. Mas isso ninguém nunca soube direito. No interior, tem certas histórias que o povo conta baixinho, com medo de ser verdade. O que todo mundo sabia mesmo era que seu antenor não tratava bem aquela menina. Dava para ouvir os gritos dele de longe, xingando a coitada por qualquer coisinha. Uma vez, minha mãe viu a Mariazinha com o braço roxo no poço d'água e perguntou o que tinha acontecido. A menina abaixou a cabeça e disse que tinha caído. Mas caindo não faz marca de dedo, né? A gente sabia, mas naquele tempo, em lugar pequeno do interior, ninguém se metia em assunto de família. É assim que chamavam, assunto de família. O pior era quando ele bebia. Aí a coisa ficava feia de verdade. Teve uma vez que a dona Cleide, que morava mais perto deles, ouviu um choro desesperado e foi até lá ver o que era. Encontrou a Mariazinha trancada no galinheiro, toda suja, tremendo de frio, porque tinha chovido e ela estava molhada. Seu antenor tinha saído e deixado ela lá, presa igual bicho. Dona Cleide quis tirar a menina de lá, mas ficou com medo dele voltar e fazer pior. No interior, a justiça demora a chegar quando chega. No dia seguinte, a Mariazinha apareceu como se nada tivesse acontecido, varrendo o terreiro na frente da casa. Mas dava para ver que ela mancava de uma perna. Meu pai comentou com outros homens na venda que alguém devia dar um jeito no seu antenor, mas ficou só na conversa. A gente era tudo pobre, simples, com medo da polícia que só aparecia para criar caso. E assim foi por muito tempo. Naquele fim de mundo, a lei que valia era a do mais forte. Até que numa sexta-feira, o seu antenor chegou em casa mais bêbado que o normal. Diz quem viu que ele estava cambaleando na estrada, caindo e levantando. Chegou gritando, chamando a filha, mas a Mariazinha não apareceu. Ele revirou a casa toda, xingando, dizendo que ia acabar com aquela peste quando achasse. Saiu tropeçando pelo terreiro, abriu o galinheiro, olhou debaixo da casa. Nada da menina. No interior, não tem para onde correr. Todo mundo se conhece. Se alguém ajudou ela, guardou bem esse segredo. Foi aí que a ficha caiu. Ela tinha fugido. Seu antenor ficou louco. Pegou um facão e saiu gritando pela vila, dizendo que a filha tinha sumido e que alguém devia ter ajudado ela. Ameaçou todo mundo, mas ninguém sabia de nada. De verdade mesmo, ninguém tinha visto ela sair. Era como se a menina tivesse evaporado no ar. No interior,
o povo é cheio de superstição. Alguns começaram a falar baixinho que tinha sido a mãe morta que veio buscar a filha. Por 2 dias, seu Antenor procurou. Revirou cada canto, cada moita, perguntou em cada casa. Até que sobrou só um lugar, a mata. Aquela mata fechada que ficava atrás da casa dele, que o povo dizia que era assombrada, que tinha curupira e saci e sei lá mais o quê. No interior tem dessas crenças, sabe? Ele disse que ia entrar lá e não voltava sem a menina. Era quase noite quando ele pegou uma lanterna velha e foi. A gente assistiu de longe, sem coragem de ir junto. Ele já estava quase na beirada da mata quando parou de repente. Todo mundo que estava olhando também ouviu. Uma cantiga de ninar, dessas que mãe canta para fazer criança dormir. A voz era fininha, parecia de criança, mas tinha algo errado nela. Parecia vir de todos os cantos da mata ao mesmo tempo. No interior, quando a mata começa a cantar, o povo diz que é melhor você correr na direção oposta. Seu Antenor ficou parado ouvindo por um tempo. Depois, entrou na mata, seguindo aquela voz. A gente esperou ele voltar. 1 hora, 2 horas. Alguém sugeriu ir atrás, mas ninguém teve coragem. No interior, o medo da mata à noite é coisa séria. A noite caiu completamente e a cantiga parou. Ficou só o silêncio da mata. No outro dia de manhã, meu pai e mais uns homens decidiram que era hora de ir procurar. Eu fui junto, mesmo com minha mãe não querendo deixar. A gente entrou na mata, seguindo mais ou menos a direção que seu Antenor tinha ido. Não precisou andar muito. Ele estava lá, caído no terreiro da própria casa, de bruços, como se a mata tivesse cuspido ele de volta. Quando viramos ele, todo mundo deu um passo para trás. O corpo estava todo quebrado, como se alguém tivesse torcido os braços e as pernas em direções impossíveis. A pele estava toda arranhada, cheia de cortes finos, como se tivesse sido arrastado pelo chão da mata. E a boca, meu Deus, a boca dele estava costurada com uma linha grossa feita de palha trançada. Alguém, ou alguma coisa, tinha fechado a boca dele para sempre. No interior, o povo fala que a mata tem seus guardiões, seus protetores. Parece que eles não gostaram do seu Antenor. Ninguém falou nada por um tempo. Foi seu Juca que quebrou o silêncio. É a justiça da mata, ele disse baixinho. E todo mundo sabia o que ele queria dizer. Seu Antenor não ia mais gritar com ninguém. Não ia mais bater em ninguém. Nunca mais. Não acharam a Mariazinha. Procuraram por semanas, mas ela tinha sumido mesmo. Algumas pessoas diziam ter visto uma menina parecida com ela na cidade grande, uns 30 quilômetros dali. Outros juravam que de noite, se prestasse atenção, dava para ouvir a mesma cantiga de ninar vindo da mata. Mas bem baixinho agora, como se a menina estivesse mais longe, ou como se não precisasse mais cantar tão alto. No interior, as lendas nascem assim, de um fato que ninguém consegue explicar direito. A casa do seu Antenor ficou abandonada. Ninguém quis morar lá. Com o tempo, o mato tomou conta de tudo, e hoje mal dá para ver onde ficava. Mas até hoje, quem passa por perto à noite evita chegar muito perto da beirada da mata, porque dizem que quem maltrata a criança pode ouvir a cantiga, e se ouvir, é melhor correr bem longe. No interior, quando a mata te chama, você nunca sabe se vai voltar. Na minha cidadezinha do interior, todo mundo conhecia o Dr. Mendes. Não era médico nem nada, mas gostava que chamassem ele assim. Era o tipo de cidade pequena onde tem uma praça central, uma igreja matriz, e todo mundo sabe o nome de todo mundo. Quando chovia, as ruas de terra viravam um lamaçal, e o único asfalto era o da rua principal. O Dr. Mendes era vereador há 3 mandatos, daqueles políticos que aparecem em tudo quanto é lugar prometendo mundos e fundos. No interior, político tem status, sabe como é. Tinha uma casa grande na parte alta da cidade, carro importado, e andava sempre de terno mesmo no calor de rachar.
Sorria muito, mas quem conhecia bem sabia que atrás daquele sorriso tinha muita podridão. Sempre rolou história de desvio de dinheiro, de obra fantasma, de funcionário que não existia, mas recebia salário. Era o tipo de coisa que todo mundo comentava baixinho, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente. Afinal, o Dr. Mendes tinha amigos na polícia, no fórum, em todo canto. Quem mexesse com ele estava arranjando problema na certa. No interior é assim, quem manda, manda mesmo. Tinha um rapaz na cidade, o Zeca. Ele trabalhava na prefeitura como auxiliar administrativo. Desses que ficam mexendo em documento o dia todo. Um cara simples, morava com a mãe idosa num bairro afastado. Não era de falar muito, vivia na dele. Até o dia em que começou a fazer perguntas. Primeiro para os colegas, depois em reunião com o secretário de obras. Queria saber sobre faturas, sobre pagamentos de materiais que nunca tinham chegado na obra da escola nova. No interior, escola nova é coisa que todo mundo acompanha de perto. Numa tarde de sexta-feira, o Zeca foi visto discutindo com o Dr. Mendes na frente da Câmara. Testemunhas disseram que o vereador estava vermelho de raiva, apontando o dedo na cara do rapaz. O Zeca, que normalmente era calado, estava falando alto dessa vez. O senhor vai ter que explicar onde foi parar esse dinheiro. Foi o que ele disse antes de ir embora. O Dr. Mendes ficou parado, olhando ele se afastar. Quando achou que ninguém estava vendo, fez um telefonema. No interior, uma discussão dessas vira assunto por semanas. Naquela mesma noite, o Zeca não voltou para casa. A mãe dele ligou para todo mundo, foi na delegacia, mas ninguém sabia de nada. No sábado, o carro dele foi encontrado perto do açude, aquele que fica na saída da cidade. O açude era onde o povo do interior ia pescar nos fins de semana e as crianças tomavam banho no verão. Acharam documentos espalhados no banco do carona. Eram cópias de contratos, de notas fiscais, coisas da prefeitura. A polícia disse que provavelmente ele tinha bebido e caído na água. Iniciaram buscas no açude, mas não acharam corpo. 3 dias depois, um cachorro apareceu no bar do Tião carregando um pedaço de camisa suja de sangue. No interior, essas coisas chamam atenção na hora. O dono do cachorro reconheceu a camisa como sendo do Zeca. Seguiram o cachorro, que levou eles até uma valeta atrás do açude. Foi lá que acharam o corpo, enterrado bem raso. Tinha marca de tiro na nuca. Execução, daquelas bem profissionais. A cidade inteira comentou o caso, mas a investigação foi rápida demais. Concluíram que tinha sido latrocínio, mataram para roubar, e olha que o celular e a carteira do Zeca estavam junto com o corpo. Mas foi isso que ficou no relatório oficial, e o caso foi encerrado em menos de uma semana. Ninguém mencionou os documentos no carro, ninguém falou da discussão com o vereador. Era como se essas coisas nunca tivessem existido. No interior, quando o poderoso manda, a justiça fecha os olhos. O Dr. Mendes seguiu sua vida normalmente. Aparecia nos eventos, dava entrevista na rádio local, até prestou solidariedade à família do Zeca. Cara de pau não faltava para ele. A mãe do rapaz acabou se mudando da cidade. Não aguentou ficar ali, vendo o assassino do filho solto sendo tratado como gente de bem. No interior, quando a gente perde alguém assim, a ferida nunca fecha direito. Foi mais ou menos um mês depois que as coisas estranhas começaram a acontecer. O Dr. Mendes apareceu na Câmara nervoso, dizendo que alguém tinha entrado na casa dele. Não tinha levado nada, mas tinha deixado uma carta em cima da mesa da cozinha. Uma carta escrita com uma substância escura que parecia barro misturado com sangue. No interior, esse tipo de coisa assusta muito, porque todo mundo é um pouco supersticioso. Ninguém viu essa carta, só ele falou sobre ela. Disse que tinha rasgado de nervoso. Menos de uma semana depois, apareceu outra carta. Dessa vez, ele mostrou para alguns amigos próximos. Era só um pedaço de papel pardo com uma palavra escrita: Justiça. A letra era estranha, tremida, parecia que tinha sido escrita com o dedo. E o mais bizarro, a tinta parecia mesmo ser sangue misturado com terra. No interior,
o povo começou a falar que era coisa de assombração, que o espírito do Zeca não tinha encontrado paz. O doutor Mendes trocou as fechaduras, contratou um segurança para ficar na porta de casa à noite. Nada disso adiantou. As cartas continuaram aparecendo. Na mesa da cozinha, na cabeceira da cama, no banco do carona do carro dele. Sempre com a mesma palavra, sempre escritas do mesmo jeito. No interior, ninguém tranca a porta, mas desde então, todo mundo passou a trancar. Ele começou a beber mais, a aparecer menos em público. Seus olhos estavam sempre vermelhos, como se não dormisse há dias. Numa reunião da Câmara, ele simplesmente levantou no meio da sessão e saiu, falando sozinho. Quem estava perto disse que ele murmurava algo como: "Eu sei que é você, não adianta se esconder." No interior, quando alguém começa a agir assim, o povo diz que está sendo visitado. Na noite do aniversário de morte do Zeca, o Dr. Mendes fez uma janta na casa dele. Tinha chamado uns amigos, gente graúda da cidade. Dizem que era uma forma de mostrar que não estava abalado, que seguia sua vida normalmente. Por volta das 10 da noite, um dos vizinhos viu uma fumaça saindo das janelas da casa. Quando os bombeiros chegaram, a casa já estava tomada pelo fogo. No interior, o corpo de bombeiros é voluntário, então demorou mais do que devia. Conseguiram controlar as chamas depois de algumas horas. Foi quando entraram que encontraram a cena que ninguém nunca mais esqueceu naquela cidade. Os convidados estavam todos na sala, desmaiados pela fumaça, mas vivos. Mas o doutor Mendes, ele estava sentado na poltrona de couro, aquela que ficava de frente para a lareira. Estava morto, é claro. Mas o que chocou todo mundo foi o estado dele. O corpo estava intacto, sem nenhuma queimadura, como se o fogo não tivesse chegado até ele. E ele estava sorrindo. Um sorriso largo, congelado no rosto. Só que a cabeça dele, meu Deus, a cabeça estava virada para trás, num ângulo impossível. Como se alguém tivesse girado ela completamente, sem quebrar a pele do pescoço. No interior, todo mundo tem medo das histórias de assombração, mas ninguém esperava ver uma de verdade. A investigação concluiu que foi um acidente, problema elétrico que causou o incêndio, e o Dr. Mendes deve ter quebrado o pescoço ao cair ou algo assim. Explicação que não faz o menor sentido, mas era melhor do que admitir que algo inexplicável tinha acontecido. No interior, é mais fácil aceitar uma mentira conveniente do que encarar um mistério sem solução. Os documentos que o Zeca tinha separado nunca foram encontrados, ou pelo menos nunca foram mencionados oficialmente. Mas dizem que uns meses depois, cópias deles apareceram anonimamente no Ministério Público e vários esquemas foram descobertos. Gente grande caiu. O sucessor do Dr. Mendes na Câmara acabou preso por corrupção. No interior, às vezes, a justiça demora, mas ela chega. Até hoje, quando passo na frente daquela casa queimada, sinto um arrepio. Nunca reconstruíram o lugar. E tem gente que jura que, se passar lá à noite, dá para ver uma luz fraca dentro da casa, como se alguém estivesse lá escrevendo uma carta à luz de velas. No interior, essas histórias viram lenda, e as lendas nunca morrem. Trabalhei 3 anos naquela plantação de cana lá no interior. Era um lugar grande, daqueles que você olha e não vê o fim. A propriedade ficava a uns 40 quilômetros da cidade mais próxima, e a única estrada que levava até lá era de terra, cheia de buracos. Na época de chuva, ficava quase impossível de passar. O dono, seu Geraldo, era o homem mais rico da região. Tinha carro importado, casa na capital, filho estudando no exterior. E tratava a gente que nem bicho. Pagava uma mixaria, não dava água direito, e ai de quem reclamasse. Era mandado embora na hora e ainda saía com fama de preguiçoso, o que significava que não arranjava mais trabalho em lugar nenhum por ali.
No interior, todo mundo se conhece, entende? Uma má fama se espalha rápido. Seu Geraldo aparecia na plantação, geralmente nas sextas, para fiscalizar o serviço e pagar os trabalhadores. Chegava naquele jipão preto, de óculos escuros, nem olhava na cara da gente direito. Ficava acompanhado do capataz, um tal de Bento, que era pior que ele. O Bento vivia com um pedaço de pau na mão, ameaçando bater em quem parasse para descansar. Nunca vi ele realmente bater em alguém, mas o medo estava lá. No interior, esses coronéis ainda existem, mesmo que a gente esteja no século XXI. Naquele dia de verão, o calor estava de rachar. 40 graus fácil, sem uma nuvem no céu. E a gente ali, desde as 5 da manhã, cortando cana sem parar. No interior, o trabalho na roça começa com o sol nascendo. A água tinha acabado por volta das 10 e o caminhão-pipa que devia trazer mais não apareceu. O Zezinho, um rapaz novo que tinha começado fazia pouco tempo, começou a passar mal. Era um menino franzino, não devia ter nem 20 anos. Caiu no meio do canavial, tremendo, com a pele quente feito brasa. Insolação brava. A gente tentou ajudar, molhando ele com o pouco de água que sobrou nas garrafas de alguns. Mas ele não melhorava. Tava delirando já, falando coisas sem sentido. Foi quando seu Geraldo chegou com o Bento. Era dia de pagamento. Eles tinham vindo mais cedo. No interior, esse dia é sagrado. É quando o povo tem o dinheirinho para sustentar a família. Expliquei a situação para o seu Geraldo. Falei que precisávamos levar o rapaz para o hospital da cidade, que era caso sério. Ele olhou para o Zezinho caído no chão, deu de ombros e soltou uma risada. Se não aguenta o trabalho, não devia ter vindo. Foi o que ele disse. Depois mandou todo mundo voltar ao serviço, que o dia não tinha acabado. No interior, a vida de um trabalhador rural vale pouco para esse tipo de gente. O Bento até tentou levantar o menino à força, sacudindo ele pelos ombros. Mas não tinha jeito. O Zezinho já nem respondia mais. Foi o Tião, um senhor que trabalhava lá fazia anos, que se ofereceu para levar o rapaz na carroceria do seu carro velho. Seu Geraldo deixou, mas avisou que descontaria as horas dos dois. No interior, perder hora de trabalho é perder comida na mesa. A gente continuou o trabalho, mas o clima ficou pesado. Todo mundo de cabeça baixa, xingando o patrão por dentro. No final do dia, quando fomos receber, ficamos sabendo. O Zezinho não tinha resistido. Morreu no caminho para o hospital desidratado. Não tinha família por perto, era de outro estado. Veio para o interior em busca de trabalho, como tanta gente faz. O patrão não deu nem dinheiro para o caixão. Foi a gente mesmo que juntou o pouco que tinha para fazer um enterro simples. Na semana seguinte, seu Geraldo apareceu na plantação numa sexta-feira, como sempre. Mas tinha algo diferente. Estava nervoso, olhando para os lados o tempo todo. O Bento comentou com um dos rapazes que o patrão não estava dormindo direito. Dizia que de madrugada via alguém andando dentro da casa dele, mesmo com tudo trancado. Pegadas molhadas no chão que surgiam do nada e sumiam no meio da sala. No interior, o povo é supersticioso, mas ninguém falou nada sobre isso. Todo mundo só pensava no Zezinho. Passou mais uma semana e a coisa ficou pior. Seu Geraldo apareceu com olheiras fundas, mais magro. Ainda mandava em todo mundo com a mesma arrogância, mas dava para ver que estava acabado. Numa hora que ele estava sozinho, cheguei perto e perguntei se estava tudo bem. Achei que ia levar um esporro, mas para minha surpresa ele quase desabou. Disse que continuava vendo as pegadas dentro de casa. Pegadas pequenas, do tamanho das do Zezinho. E que agora tinha começado a ouvir uma voz, chamando por ele, pedindo água. No interior, quando alguém conta esse tipo de coisa, o povo fala que é visita de alma. Seu Geraldo não apareceu na plantação nas 2 semanas seguintes. O Bento, que veio fazer o pagamento, trazendo a notícia de que o patrão estava doente. Ninguém perguntou mais nada. No fundo, acho que a gente até ficou feliz de não ter que ver a cara dele por um tempo. No interior, o povo aguenta muita coisa calado, mas não esquece. 1 mês depois da morte do Zezinho, seu Geraldo fez uma festa na fazenda dele. Era aniversário dele.
E pelo que o Bento falou, ele queria mostrar que estava bem, que não tinha nada errado acontecendo. Chamou gente importante da região, políticos, outros fazendeiros, mandou matar um boi, fez um churrasco daqueles. No interior, festa na casa do fazendeiro é evento importante. Todo mundo comenta. A festa já estava rolando fazia um tempo, quando os convidados começaram a passar mal. Primeiro foi um, depois outro, até que quase todo mundo que tinha comido da carne assada estava vomitando, com dor de barriga. Levaram vários para o hospital. Não morreu ninguém, mas foi feio. A suspeita inicial foi de alguma contaminação na carne, coisa que acontece. Mas seu Geraldo estava transtornado. Jurava de pé junto que era carne de boi, do melhor boi da fazenda dele. Só que o delegado achou um negócio estranho quando foi investigar. A carcaça do animal que tinha sido assado não batia com a de um boi. Os ossos eram menores, diferentes. Mandaram fazer uns exames e... Bem, o resultado oficial nunca saiu. Arquivaram o caso como indeterminado. Mas a notícia que correu foi que a carne não era de boi, era humana. Mas de onde seu Geraldo teria tirado carne humana? Não faltava nenhum funcionário. Não tinha nenhum corpo, nada. Era um mistério completo. No interior, os rumores correm mais rápido que o vento, e esse foi o assunto por meses. Depois disso, seu Geraldo se isolou de vez. Ninguém mais falava com ele. Os amigos ricos, os políticos, todo mundo se afastou. Quem ia querer ter contato com um cara suspeito de servir carne humana, né? Ele continuou dono da plantação, mas nunca mais apareceu lá. Mandava o Bento resolver tudo. No interior, ser excluído assim é pior que qualquer castigo. Um dia, eu precisei ir até a casa dele levar uns documentos que o Bento tinha pedido. Quando cheguei lá, levei um susto. Seu Geraldo, aquele homem forte, arrogante, estava sentado numa cadeira na varanda, olhando para o nada. Estava mais magro que nunca, com a pele amarelada. Entreguei os papéis na mão dele, mas ele nem reagiu. Os olhos estavam abertos, mas parados, como se não me visse ali. E o mais estranho, estavam completamente secos, sem piscar. Falei com ele, mas não obtive resposta. No interior, tem gente que fala que isso é sinal de que a alma já foi embora, mesmo que o corpo ainda esteja aqui. Preocupado, chamei uma empregada que trabalhava lá. Ela suspirou e disse que ele estava assim fazia dias. Não falava, não comia direito. Só ficava sentado, olhando para o nada. De vez em quando levantava a mão como se estivesse oferecendo algo, ou pedindo algo. E aí murmurava baixinho. Água, só um pouco de água. No interior, o povo diz que é o que acontece quando você nega água a alguém que precisa. Um dia, é você quem vai ter sede. Uns meses depois, seu Geraldo foi internado num hospital psiquiátrico na capital. A família vendeu a plantação e um dono novo assumiu. As coisas melhoraram pra gente ali. Salário melhor, água à vontade, tratamento decente. Mas a história do seu Geraldo ainda é contada pelos mais antigos. No interior, essas histórias nunca morrem. São passadas de geração em geração. Dizem que no hospital ele fica dias sem falar nada. Só de vez em quando, geralmente nas noites mais quentes, ele começa a gritar desesperado que tem alguém molhado parado na porta do quarto dele. Alguém que nunca entra, só fica olhando com os lábios rachados de sede, esperando. No interior a gente sabe que cada um colhe o que planta. Seu Geraldo plantou maldade e agora está colhendo o que merece.